Olá, sou Yolanda Ferro. Estou novamente com vocês no nosso Juriscast, o podcast do direito, aquele que te informa direito. No episódio de hoje, nós iremos abordar assuntos muito pertinentes à nossa realidade, que é a questão do impacto da tecnologia na formação atual. Para falar sobre esse assunto, temos um convidado aqui que é expert no assunto, que é escritor, que é advogado, que é um pesquisador, é professor universitário. Nós temos o Dr. Teófanes Carnaúba aqui conosco nos nossos estúdios, diretamente da Tribuna Mix, da TV Rádio Web, diretamente para vocês no nosso canal do YouTube. Trago para vocês, nesta noite, Dr. Teófanes Carnaúba. Seja bem-vindo, Dr. Teófanes. É um prazer recebê-lo. É um prazer estar com o senhor aqui nos nossos estúdios para trazermos informação para a população que está nos acompanhando. Obrigado. Obrigado por me receber aqui. Doutor Teófanes, o impacto da tecnologia na formação atual. Nós falamos muito que o acesso à educação geralmente vem através de livros, mas hoje nós temos a tecnologia que está aí aliada e às vezes algumas pessoas fazem uso dela não de forma não muito benéfica, né? Como lidar com essa situação? Bom, esse é um desafio que está posto e não é de hoje, né? Eu, enquanto professor, né, venho acompanhando de perto isso. Acredito que a tecnologia está ajudando a nós, enquanto tanto pesquisadores quanto estudantes, a encontrar atalhos no que se refere a conhecimento, mas, ao mesmo tempo, está dificultando o processo de interpretação. As coisas estão sendo encontradas de forma são mais fáceis, são mastigadas, são diluídas, e o processo de interpretação se perde um pouco no meio do caminho. E isso vai prejudicar, a meu ver, a capacidade não apenas de interpretação a partir da leitura, mas até mesmo da escrita. Tá? A gente está num período de transição, digamos assim, entre a tecnologia aliada com o trabalho mais manual, com pensar digamos assim, mecânico, para você delegar praticamente tudo para o instrumento tecnológico, tá? A informação ela já vem basicamente pronta e acabada. Exatamente. E quando pronta e acabada e nem sempre verificável. Você Porque compra aquela verdade, nem entende? sempre verificável, porque nós temos que ter cuidado com o fake news, Sim, sim. né? Então, a informação chega e as pessoas não verificam aquela fonte, não verificam se aquela informação é verdadeira e automaticamente vão repassando essa informação. Então, à medida que pode enaltecer e agregar o conhecimento, pode também prejudicar. Sim. No campo acadêmico, por exemplo, o que eu vejo muito é a falta de comparação. Você faz a sua pesquisa, obtém aquela resposta, digamos assim, pronta, né? Mas você não verifica, não contrapõe aquilo que você achou com outras fontes, tentando estabelecer algum tipo de diálogo, né? Então isso É, acaba prejudicando um pouco o resultado. Você se acomoda porque parece ser fácil, mas não Nós, deveria. nós falamos que a base de tudo é a educação. Sim. Sobretudo, através da educação, a gente tem a informação e, através da informação, a gente adquire conhecimento. A gente se apodera do saber. Eu estava assistindo um documentário esse final de semana a respeito da educação na Finlândia. Então, a partir do momento que o senhor fala que nós temos que ter um ponto crítico e poder discernir o que é verdadeiro ou não, foi uma das coisas que me encantou no documentário, que as crianças de 6, 7, 8 anos já estão preparadas para questionar, para assimilar o conhecimento de forma que indague se isso realmente é verdadeiro. Os educadores de lá, eles trabalham com a criança justamente com esse objetivo de fazê-los questionar até que ponto aquela informação é verdadeira. E isso realmente faz com que a gente prepare alunos, não só para a vida, quanto também para a atividade acadêmica, para a atividade científica e para a sociedade como um todo. Porque se nós vivemos de forma coletiva, nós temos que respeitar os direitos, as leis, sermos cumpridores das nossas obrigações e saber até que ponto o que está sendo nos imposto, o que está sendo colocado para a gente saber até que ponto é que a gente tem que seguir aquilo, se aquilo dali realmente é verdadeiro, se vai ser, se é verídico e se vai ser benéfico. Exatamente, concordo plenamente.
pegando a informação que você trouxe, partindo para o campo do direito, como é que a gente consegue, então, verificar ou ter uma noção se há verossimilhança ou não naquilo que a gente absorve? No campo do direito, você tem que partir para o óbvio. Vai para a Constituição, vai para as leis. Mas hoje, por conta da facilidade em termos de tradução ou de até mesmo tentar ensinar o que diz a lei, o que diz a Constituição, muitos alunos ou muitos estudantes acabam não partindo para a fonte, que é a própria Constituição e a própria lei. Para o Você óbvio. você conhece os Uhum. direitos a partir dos comentaristas, e não a partir da fonte primária, que é o texto da Constituição, a legislação específica da qual você deveria estar estudando. Sinceramente, tenho alunos que acabam perguntando, vez ou outra, eles falam, não, nunca li a Constituição, ou só li o artigo 5º, não adentrei no Código Penal, só li doutrina. Isso é perigoso. Que uma coisa que o senhor falou que é muito interessante, não é só apenas a leitura, é a interpretação daquele texto. E para você ler, interpretar e produzir algo, você tem que ter autonomia diante daquilo que você está lendo, diante daquilo que você está tomando para si como conhecimento. Com certeza. E daí o papel da tecnologia para te servir e não para substituir o seu trabalho enquanto estudante, pesquisador, enfim. Como um pensador e como Exatamente. produtor de conhecimento. Exatamente. Sabemos que a formação da área do direito, ela possibilita enveredar por vários caminhos. O senhor mesmo, como um exemplo, é professor, é advogado, é pesquisador, é escritor, né? Então, como definiria a formação do direito na sua base propriamente dita? Bom, recentemente um jurista gaúcho chamado Lênio Streck, ele escreveu um livro falando sobre o ensino jurídico e em crise, né? E ainda não li a obra, mas ela me chamou bastante atenção, e eu tendo a concordar com essa assertiva dele, né? Que a gente vive principalmente por conta do avanço tecnológico que não foi ainda bem absorvido pelos cursos de direito, um certo conflito entre uma era um pouco mais analógica e antiquada, de consulta direta aos próprios livros, de um acesso à jurisprudência ainda tanto quanto artesanal, e o acesso direto, a identificação direta das fontes. Tá? Eu digo, hoje a gente tem sistemas a partir do acesso à internet, onde você pode identificar com palavra-chave decisões no sentido tal, no sentido qual, né? Mas eu acho que há um hiato no âmbito da formação dos futuros operadores do direito entre o trabalho antigo, a formação antiga, que deve permanecer em parte, e essa aliança com os novos recursos tecnológicos aptos ao melhoramento da formação, pensando no mercado de trabalho, obviamente, né? Porque a gente pensa na faculdade, na universidade, ela tem um olhar para pesquisa, um olhar para desenvolvimento científico, para emancipação, enfim, da mente humana, desenvolvimento de novas teorias que possam, de alguma maneira, auxiliar o desenvolvimento do ser humano como um todo, mas também ele deve observar a questão do mercado de trabalho, né? Não só para o direito, toda e qualquer formação. Então, eu acho que a gente ainda está também num período de transição para tentar reconhecer melhor, utilizar melhor as ferramentas tecnológicas, ao tempo que atualizar o próprio curso de direito. A gente tem disciplinas novíssimas chegando nas grades, tanto na faculdade, nas duas faculdades na qual leciono, quanto no Brasil como um todo, né, como direito digital, a própria pandemia, né, 2020 para cá, no caso, nos trouxe uma série de usos novos da tecnologia. A tecnologia já estava aí, os profissionais do direito, na prática ou ainda no âmbito da academia. Mas a gente abraçou isso por causa desse fator circunstancial que foi a pandemia, né? A gente tem a possibilidade hoje de audiências virtuais, remotas, que além de facilitar o trabalho, de certa maneira, né? Há quem ainda prefira o presencial, mas dá para conviver, né? As duas modalidades, isso traz celeridade e tudo mais. Para o campo do estudo também. Não digo que deveria haver uma substituição, mas eu acho que essas duas modalidades, né, devem continuar sendo aproveitadas, tá? Tá ok, porque a tecnologia, ao momento que ela está aí e deve ser aproveitada de forma benéfica, ela diminui distâncias e ela otimiza o tempo.
faz com que todas as pessoas que estão envolvidas, principalmente no âmbito do direito, que é o nosso cerne da questão, as pessoas utilizam o tempo de forma mais organizada. Porque se você tem um cliente no Rio Grande do Sul e você tem uma audiência em Alagoas, você pode estar praticamente nos dois lugares ao mesmo tempo. Isso não seria possível se não fosse o uso da tecnologia para que você realizasse essas atividades via conferência. Sim, com certeza. Aí, voltando para a academia, da mesma forma, você pode participar de congressos, seminários, fazer cursos capacitórios, né, de capacitação, em qualquer lugar do Brasil, desde Você que haja pode, essa possibilidade, eh, modalidade remota, né? quando há possibilidade também, por algum imprevisto, algum empecilho, você pode fazer uma aula virtual com os alunos. Sim. Você pode fazer estudo de caso com os alunos, a coisa fica até mais dinâmica. Bancas de TCC, defesas de teses, dissertações, tudo houve, abriu-se a essa oportunidade, no caso. Mas o curioso é que isso já existia. Essa Só possibilidade já não tinha tanto existia. uso, né? Tivemos que ter um fato trágico, digamos assim, né, que nos moveu para esse caminho, né? Foi uma ferramenta tecnológica que passou a ser utilizada, digamos que 100% no dia Sim, a dia das para pessoas. praticamente todas as áreas, né? Porque a tecnologia sempre estava presente, mas as pessoas utilizavam mais para a rede social, ou então como um suporte de informação. E hoje ela é como uma ferramenta principal da realização das atividades das pessoas, tanto na vida profissional quanto na vida acadêmica. Com certeza. É isso mesmo. Doutor Teófanes, estamos falando de tecnologia, mas também estamos falando da base. A base é a educação, é o livro, é o acesso aos canais. Então, como ingressar no curso de direito? A gente fala, a academia, o curso de direito, a especialização, depois tem outras coisas que você pode galgar, você pode fazer, adquirir conhecimento, se especializar, participar de congressos, tanto presencial quanto virtual, enfim. Mas para que isso aconteça, você tem que ter acesso à base. Como ter acesso a essa base, que é o curso de direito? Bom, a gente ainda trabalha, a grosso modo, no processo seletivo tradicional aqui no Brasil, para que você ingresse em qualquer curso de direito, né? A gente tem a possibilidade de acesso via Enem, que é um acesso padronizado, onde você pode buscar adentrar cursos de direito no Brasil inteiro. E, no caso das instituições na qual eu leciono, a gente tem um acesso para o vestibular próprio, né? Então, são duas possibilidades. A gente tem um sem número de ofertas de curso de direito no Brasil, né? Tanto é que esse é um ponto bastante crítico, seja para a própria academia, quanto também para, enfim, entidades de classe. A própria OAB, né, ela reconhece que faz-se necessário alguma alternativa, algum plano estratégico para tentar, não diria coibir a criação de novos cursos, mas tentar filtrá-los no sentido de verificar quais são os cursos que realmente estão aptos, né, a formar bons profissionais, não só enquanto advogados, mas todas as outras carreiras jurídicas possíveis. Então, o acesso é relativamente simples, primeiro, porque ele é padrão para todo e qualquer curso de nível superior, e também porque a oferta realmente ela é bem larga, né? Se a gente for verificar, por exemplo, no contexto de Alagoas, a gente tem um sem número de opções de cursos de direito, sejam em universidades ou faculdades públicas, seja em universidades ou faculdades privadas, né? E não mais restrito apenas à capital. Por muito tempo a gente teria que nos deslocar para Maceió, por exemplo, para poder fazer um curso de direito. Hoje não. Hoje a gente já tem curso de direito, permanece na capital, mas também no interior, seja aqui no nosso Agreste, seja no Sertão, por exemplo. Temos faculdade de direito também. Então, acredito que a facilitação existe, mas você tem que passar pelo crivo do processo seletivo, como quase qualquer coisa na vida. Essa pergunta parece até óbvia, mas ela é importante para mostrar para as pessoas que estão nos acompanhando, que estão nos ouvindo, sobretudo aquelas pessoas que querem ingressar no campo acadêmico, como também aquelas pessoas que querem orientar alguém a ingressar no campo acadêmico, que além do ingresso, é você saber qual acesso você está tendo. O senhor fez uma colocação a respeito, da qualidade do ensino. Então,
é importante que você veja qual instituição você está ingressando, para ver qual profissional você irá se formar e qual profissional você estará agindo, você estará se formando, você estará querendo estar no mercado de trabalho. Porque existem profissionais e profissionais em toda profissão, como nós falamos, mas a gente tem que priorizar a qualidade, a ética, a humanidade, a urbanidade, que é o respeito entre todos os pares. Então, além de pessoas que tenham um notório saber jurídico, que tenham também um saber humano, tentar resolver os conflitos da melhor forma possível e também ser uma pessoa voltada ao bem-estar do próprio. Porque o advogado, quando ele é contratado, ele pega para si aquele problema como se fosse dele. Ele está sendo a voz daquele cliente que não teve a quem recorrer. Então, procurou uma pessoa qualificada, que tenha capacidade e notório saber na área daquele conflito, para procurar resolver aquele problema da melhor forma possível. Eu tenho o hábito de falar que a gente precisa judicializar as questões quando elas não foram resolvidas em nenhuma outras instâncias. E o caminho melhor para isso é o diálogo. Às vezes a gente, em tempo hábil, resolve um problema que passaria anos se arrastando na seara jurídica. Então, as pessoas que estão ingressando no campo acadêmico, as pessoas que estão no mercado de trabalho, sejam juristas, sejam discentes, que orientem os profissionais a sempre procurarem resolver aquele conflito das pessoas da melhor forma possível. Essa é uma observação interessante, que eu tento também trabalhar em sala de aula, né? Essa relação entre diálogo e conflito. E tentar incutir na cabeça dos alunos, das alunas, que boa parte dos problemas, digamos assim, que chega para o direito enquanto estrutura resolver através de advogado, ou, enfim, dentro de um processo judicial, é fruto da ausência de diálogo, da tentativa de se conciliar, não necessariamente via os métodos alternativos, conciliação e mediação, que são importantes, mas nem sempre é a partir daí. O diálogo precede, inclusive, esses métodos autocompositivos, né? Então, tento incutir isso na cabeça dos alunos, das alunas, para não pensar que direito é necessariamente conflito, né? Que você tem que disputar lide, que você tem que ser agressivo, que você tem que, enfim, para fazer cumprir o suposto direito do teu cliente, você tem que extrair todo e qualquer potencial de direito do cliente, enfim, que está antagonizando com o seu, né? É uma dinâmica que às vezes a gente é absorvido por isso, né? Na estrutura do dia a dia. Até porque o direito é muito dinâmico, porque a necessidade das pessoas é dinâmica, e essa dinâmica vai de acordo com a evolução social. As leis, elas se modificam para se adequarem às necessidades da sociedade. E quando a gente fala da questão de critérios de avaliação, de qualificação profissional, a gente está falando justamente disso, para que as pessoas acompanhem essa evolução social e procurem evoluir também na questão dos conflitos, com técnicas adequadas, que nem sempre judicializar é a melhor solução, né? E fazer com que as pessoas compreendam isso e procurem um diálogo de forma técnica, fazendo com que as partes que estão envolvidas no conflito tenham outra visão, além daquelas que está só ali entre eles. Porque justamente quando não há diálogo, você não encontra uma solução fora daquele ambiente que você está com aquele conflito. E a compreensão também do direito em espécie, né, enfim, da demanda que você está reivindicando também é importante, né? Muitas vezes a gente vê uma confusão entre, enfim, um possível cliente que acha isso, acha aquilo, mas não compreende qual é o papel desse direito específico, do acesso à educação, do acesso, enfim, a uma relação consumerista, que você tem que estar apto, né? Você enquanto profissional, e isso começa lá nos bancos da faculdade, a comunicar bem com o cliente qual é o direito mesmo, né? Qual é o alcance desse direito, né? Se você tem ou preenche determinados requisitos para alcançar o direito de forma tal ou de forma qual. Acho que isso também é importante nessa dinâmica, dentro da questão do diálogo, né? Isso. Às vezes o cliente chega no escritório achando que tem direito a determinada coisa,
Mas quando você vai analisar a situação daquele problema, daquele conflito que foi criado, que você tem que analisar de forma técnica para você aplicar os institutos que correspondem ao caso concreto, você analisa que aquele direito não era tão direito daquela forma, não estava tão previsto, tão positivado quanto ele pensava. Então, por isso que eu sempre falo que é importante que a gente tenha conhecimento e, além desse conhecimento, a gente tenha a técnica adequada para que a gente procure pessoas capacitadas para resolver o conflito da melhor forma possível e não criar mais um conflito, principalmente quando a gente judicializa. E nós apresentamos o conflito e as supostas soluções. Cabe às pessoas que estão interpretando, analisando aquele problema, principalmente os magistrados, a resolverem da melhor forma possível quando essa situação está no judiciário. Sim, com certeza. Tudo isso que você falou, né, esse conjunto todo, deve ser aplicado, né, ou deve ser objeto de orientação desde os bancos da faculdade, né, porque não basta conhecer a lei, não basta conhecer a Constituição, não basta ser um expert, digamos assim, em direitos específicos, se você não souber trabalhar com esses instrumentos. Tudo é ferramenta. Na verdade, o direito em si, né, de forma genérica, ele vai nascer a partir da resolução dos casos. Uhum. Né? Não importa necessariamente o que está escrito, né? Isso, Vai passar perfeito. pelo crivo da interpretação do advogado na representação do cliente, da manifestação do promotor de justiça, da definição final vinda do magistrado, enfim, para a gente saber, descobrir qual o caminho ou de que maneira, de qual cor aquele direito vai aparecer, verde, amarelo, Perfeito. rosa, roxo, né? Perfeita colocação, doutor Teófanes. Então, isso tudo parte dos bancos da faculdade. E além dessa formação técnica, o aluno, o advogado, o profissional do direito, ele deverá fazer, o que ele deverá fazer para ir além da técnica? Bom, a busca constante, não tem que parar de estudar. O ponto principal é esse, o bom profissional na área do direito, ele tem que continuar estudando sempre, tanto a técnica quanto a elementos outros, disciplinas outras, matérias outras que venham a somar com a sua atividade profissional, né? Enfim, muitos perguntam assim que chegam na faculdade. Atualmente eu leciono também no primeiro período. Cadê o direito constitucional? Cadê o direito penal? Cadê o direito civil, né? O direito material em si? É Quando é que eu aquela vou mexer ânsia no do saber, processo, né? Quando né? é que eu vou participar de um júri? Mas é importante a gente ter um conhecimento prévio, né? As ditas matérias ou disciplinas propedêuticas que vão tentar formar naquela pessoa, jovem ou não, porque hoje a gente tem um campo de interesse pelo direito, todas as idades, né? Mas tentar formar naquela pessoa, né? Tentar incutir nela que o direito por si só não vai te servir tanto assim, ele sozinho, isolado. Ele depende de conhecimentos outros, de instrumentos outros para ser associado a ele, né? Então, a filosofia, a história importantíssima. Se você vai, o Brasil ainda está caminhando para isso, né? Para a questão da cultura dos precedentes. Mas se você conhece bem a história local, regional, mundial, você vai conseguir abstrair, retirar dali argumentos que vão somar a letra fria da lei que você está tentando aplicar, né? Se você conseguir argumentar bem, então conhecer razoavelmente a língua portuguesa, conhecer questões de semântica, né? Saber traduzir em palavras sem precisar ser altamente técnico ou se utilizar do tal do juridiquês, né? Uhum. Porque é uma outra coisa, abrindo parênteses aqui, pensando no advogado, né? Você tem muita experiência nisso. Você tem que saber se comunicar não é apenas com o magistrado. Ali é uma coisa, é um diálogo específico. Isso. Mas você tem que saber comunicar principalmente que a tua fonte é o cliente. E o cliente pode ser um sujeito com doutor, formação universitária, que seja, como pode ser também uma pessoa humilde que não tem uma escolarização formal, né? Então, a capacidade do profissional do direito, especialmente do advogado, em saber se comunicar de acordo com o perfil do seu público, do seu cliente, daquela pessoa que vai até você em busca de uma solução para o Uhum. possível conflito. Porque você tem que saber se comunicar nas diversas áreas, com as diversas pessoas, nas diversas esferas sociais. Não adianta você falar um juridiquês para o seu cliente, que o seu cliente
não vai compreender o que você está falando a respeito do caso dele. Como também você tem que saber se reportar um magistrado de forma mais técnica, com um linguajar mais requintado. Isso. A mesma coisa seria se você chegasse para o seu cliente e falasse para ele da IA. O que é a IA? Ele ia ficar se questionando, que nada mais é do que a inteligência artificial. Mas se você chegar para o seu cliente, como também para as pessoas que estão nos acompanhando de casa, e se você disser que a tecnologia que a gente pode ter acesso através do computador, de um aparelho telefônico, as pessoas vão compreender isso. Sim, sim. É justamente isso, né? Ter essa expertise, assim, né? Ou esse senso, Isso, né? essa sensibilidade. E, inclusive, na própria audiência. Você tem que saber fazer o caminho, do meu ponto de vista, para poder comunicar bem ao magistrado e ao membro do Ministério Público, mas também fazer com que o seu cliente, que pode estar participando da audiência em conjunto, enfim, ele vai fazer algum tipo de relato, não sei, que ele também compreenda, que ele não fique alheio à situação, né? A falta da compreensão em uma audiência pode fazer com que você perca um processo. Pode, sim, com certeza. Porque se o cliente não compreende a pergunta, ele pode ser induzido, não no sentido do erro, mas da falta da compreensão de responder de forma contrária à verdade dos fatos. E isso pode levar a um processo não ter êxito, por não ter interpretação ou compreensão daquilo que está sendo colocado na audiência. É por isso que, então, o papel da comunicação, né, de trabalhar a comunicação, saber dialogar, não é apenas para advogado, é para todo mundo que faz parte da estrutura jurídica, digamos assim. Então, o próprio magistrado também tem essa responsabilidade, saber conduzir de acordo com o perfil do público, né, que ele está atendendo. E eu diria que ainda mais o magistrado, porque magistrado, acima de tudo, é servidor público. Né? Um Está a advogado tem serviço munus do público, público. exato, tem munus público, mas é um trabalhador autônomo, enfim, está na carreira privada, né? Em tese, se não for defensor. Mas o juiz não, o magistrado, o desembargador, ele tem, acima de tudo, ele é um servidor público, né? Então, essa adaptação é mais do que necessária, é uma obrigação. Doutor Teófanes, a respeito da comunicação, tecnologia e inovação, eu fiz esse parêntese a respeito da inteligência artificial, porque diante de tanta tecnologia, sobretudo do avanço tecnológico, né, que nós estamos passando, algumas ferramentas tentam substituir o homem. Nós participamos não, digamos, presenciamos muitas pessoas que utilizam-se da inteligência artificial e fazem mau uso para aplicar golpes, para criar fake news. Mas a inteligência artificial, propriamente dita, no campo acadêmico, como poderia ser realizada para influenciar, para agregar o conhecimento? Bom, como toda e qualquer ferramenta, né, que busca substituir em parte ou no todo o ser humano, ela tem que ser usada com moderação, né, enquanto um complemento. Infelizmente, a gente está na era do chat GPT, enfim, de softwares, né, inteligência artificial é, parecidos, que buscam, ou refazendo, né, que o ser humano estudante, ele busca substituir o processo de aprendizado pelo programa, pelo software, né? E isso é perigoso. A gente ainda não tem uma alternativa a isso, né? Por muito tempo, antes do uso da inteligência artificial no âmbito acadêmico, a gente tinha recursos tecnológicos mais arcaicos para tentar verificar plágio, por exemplo. Né? O que é plágio? Né? É a utilização de material, basicamente a utilização de material intelectual alheio, ou seja, você não produziu aquilo, você capturou de alguém que fez aquilo e atribui enquanto seu, tá? Hoje, aí a gente tentava identificar, né, o nível de plágio ou não de trabalhos. Hoje, a partir desses dispositivos como o ChatGPT, é possível você supostamente criar um trabalho do nada. Mas esse trabalho não é criado por você. Você dá parâmetros indicativos e ele vai produzir por você. Mas aí, como eu havia falado lá no comecinho, não era especificamente sobre o ChatGPT, mas pode ser utilizado a partir dele, né? Você não garante a veracidade das informações que estão contidas ali, né? A inteligência humana é falha por si só, mas a inteligência artificial também, tá? Então,
o estudante que se utiliza desse instrumento para que ele trabalhe para si e não verifica ou não faz uma adaptação, porque para mim isso é um processo diferente. Você tenta construir um texto a partir do programa, mas depois você vai reconstruir o texto com o seu conhecimento, com outras pesquisas que você fez. E outra coisa é você passar as diretrizes, obter um texto pronto e entregar como está, Como sem se verificar fosse nada. uma verdade Isso, absoluta. sem ler, sem revisar, muito. Enfim, eu acredito. Por quê? Porque é inteligência artificial, isso, aquilo, outro. E muitas vezes, ou algumas vezes, não bate. É interessante, eu tive um caso recentemente, em correção de prova objetiva, então não tinha nenhum tipo de abertura para argumentação. O velho ABCD. E teve uma aluna que veio me questionar no bom sentido, não veio cobrar nada, mas o que é que ela fez? Ela pegou o resultado da prova dela, tirou uma foto e lançou no chat GPT para que o chat GPT desse as alternativas corretas. E algumas alternativas corretas não foram iguais ao do gabarito que eu forneci. Então eu me senti na obrigação, pressionado, entre aspas, naquele momento, a fazer os comentários a respeito da resposta que eu indiquei como correta e as respostas que o chat GPT indicou como corretas, né? Então, por quê? Porque, em parte, o aluno hoje acredita ou confia mais na Na inteligência artificial, na tecnologia, tecnologia que do que a seja. fonte primária, que são os Antigamente, o que seria? livros. Ah, não, eu achei essa questão num site de concurso público, por Uhum. exemplo, no qual o gabarito é tal. Né? O espelho de resposta é esse. Hoje não, é o chat GPT que processa, busca informações aí na rede, mas nem sempre ele acerta. Porque ele não tem o que o ser humano tem ainda. Qualquer inteligência artificial, pelo que eu acompanho, né? Pelo que eu sei até agora, né? O refino, a capacidade de observar uma vírgula, ou até mesmo a questão semântica, né? Uma ironia, que vai fazer com que o sentido daquela afirmativa, por exemplo, seja diferente, não seja tão óbvio quanto uma leitura superficial. Eu acho que esses programas de inteligência artificial, pelo menos que chegam até nós, né? Eles ainda são um tanto quanto superficiais. Ajudam bastante se você souber usar, Utilizar. operar enquanto um revisor, enquanto entre aspas, um tirador de dúvidas, mas quando você tem o material, você tem um conhecimento básico, né? E não como um substituidor da sua cabeça. Na realidade, o ChatGPT é uma tecnologia de busca. Ele vai buscar a respeito daquele comando, daquele assunto que você quer pesquisar, mas ele não tem o discernimento, não tem interpretação, não tem uma criticidade. Isso só o ser humano tem. E como é que o ser humano vai aplicar isso? Através de leitura, através de conhecimento, através de aquisição de saber. E o raciocínio, né, que ele faz. Às vezes a informação não está posta, Uhum, nem mesmo para a gente, quanto professor, nem mesmo para o jurista escrever um livro. uhum. Né? Ele lança alguns argumentos, mas a resposta em si não é definitiva. Então, quem vai dar a resposta é você com base na interpretação que você faz daquelas informações esparsas. Né? E se o chat GPT não encontra uma resposta definitiva, ele vai tentar bolar uma em cima daquilo que encontra. E aí o Perfeito. caminho que seria para a direita pode ir para a Para a esquerda, por esquerda exemplo. pode ser um caminho dúbio, Sim. que vai colocar em risco o seu conhecimento, a sua atividade, o seu desenvolvimento, enfim. Então a gente não pode deixar de ter a palavra final. A gente, eu falo, o ser humano, né? Com base na tecnologia. A tecnologia vem para nos servir. Eu não sou a Não é inteligência avesso à artificial inteligência vai acabar com artificial. o mundo, né? A tecnologia sempre nos serviu, desde a enxada lá atrás para substituir o braço humano até, É. enfim, a Mas, inteligência mas é artificial. justamente isso que nós queremos passar para as pessoas, que a inteligência artificial, que a tecnologia venha para nós como uma aliada, como um instrumento, como uma técnica de complementar algo, mas que nós sejamos sempre a base, que nós sejamos o cerne da questão. A tecnologia permite que nós estejamos aqui passando essas informações, mas para que nós passemos essas informações, nós pesquisamos, nós estudamos, nós analisamos, nós avaliamos, nós fomos até as redes sociais procurar saber alguma informação, mas que a rede social, a inteligência artificial, o chat GPT, ele não passa uma informação pronta e acabada. O ser humano tem que saber discernir entre o correto e o não tão correto, e também ter esse senso de criticidade e
essa autonomia do saber, para que ele utilize as ferramentas apenas como um complemento do seu conhecimento. E aí esse, para mim, o papel ah, importante, portanto, da educação. A educação não é apenas a de sala de aula, né? A gente tem que ter, de alguma forma, desenvolver educação à tecnologia, né? Para E saber que a utilizar e tecnologia vem compreender qual é o agregar papel dele. a essa Sim, educação. mas eu falo, né? Para você, enfim, aí você tinha comentado sobre fake news, tal. O discernimento faz parte do processo educativo também, não te entregar a resposta, Uhum. mas tentar te orientar a comparar informações, a não acreditar de imediato em tudo que chega até você, tá? Analisar a fonte. Exatamente. De quem você recebeu, qual a intenção. Enfim, a gente está numa fase de disputa, né, entre esse processo de educação que acontece todo dia e o incremento tecnológico, né? A gente não acompanha mais tão bem como acompanhava alguns anos atrás, né? Então, é um outro desafio que sai do universo da faculdade, da academia, né? Isso é um desafio do ser humano. Como ele vai conseguir conviver razoavelmente no sentido das informações com o desenvolvimento tecnológico, né? Se isso não vai acabar atropelando uma parte da nossa sociedade. É que tem um termo que a gente até utiliza, principalmente na ciência da informação, é a desinformação. E a gente tem que ter cuidado, enquanto estudantes, enquanto pesquisadores, quanto docentes, quanto professores, de as pessoas terem esse discernimento da veracidade da informação para não propagar uma falsa informação, provocando uma desinformação. Ou seja, prestando um desserviço à comunidade e à sociedade. Isso é muito sério, que a gente tem que ter muita cautela com as informações que a gente recebe e, sobretudo, com aquela que a gente produz. Com certeza. E tem uma questão, né? Muitas vezes há uma sutileza entre a verdade e a falsidade na informação, né? Há já uma construção. Isso não é culpa ou responsabilidade da tecnologia, é o ser É o humano. ser humano O que ser vai humano propagando aquela ardiloso informação que sem sabe, analisar a fonte. não, e o que constrói a informação falsa, né, ou as pessoas, enfim, são pessoas, no final das contas, que elaboram. Elas estão cada vez mais preparadas para tanto, porque não é, na maioria das vezes, não é informação totalmente falsa, uma informação que você, com um olhar um pouco mais criterioso, identifica na hora. Uhum. São os detalhes. Ela tem uma capacidade ou uma verossimilhança muito forte, né? E em algumas pegam no lado emotivo. Então, enfim, é um trabalho difícil também. É. A tecnologia ajuda a propagar, Uhum. digamos assim. Justamente para querer Mas maquiar aquela falsa informação que está querendo passar adiante, isso, né? né? Fazendo com que o cidadão incorra no erro, na falsa percepção, para realmente passar aquela informação sem saber que está Sim. disseminando uma fake news, que está sendo um agente portador de uma desinformação. E essa desinformação pode ser num contexto geral, sei lá, falar de vacina, falar de política, mas também pode ser um golpe, como você tinha Uhum, citado, né? Uma mensagem padrão que acaba sendo direcionada para determinados públicos que são mais suscetíveis a isso, uhum, sem querer generalizar mais, geralmente pessoas mais idosas, né, pessoas com escolaridade mais baixa, que muitas vezes caem no tal do golpe, né? uhum. Faz um depósito para mim, isso é muito comum. Acho que os nossos colegas advogados, de vez em quando, estão jogando algum caso nesse sentido que acontece com eles mesmos, não que eles caiam, mas que estão tentando se passar por eles, pedindo dinheiro, pedindo que faça uma Isso. transferência, Tendo enfim. acesso à cartela de clientes, pegando informações, como muitos processos são públicos pelo Uhum, princípio da publicidade, acessam o sistema, pegam as informações dos clientes, pegam alguns dados e vão manter contato como se o advogado fosse para enganar aqueles sim, clientes, aquelas sim. pessoas, né? E nós todos nos mobilizamos para fazer um alerta, para que, se você tiver um advogado constituído, você não confie em nenhum terceiro, você, se receber uma informação, se você receber alguma mensagem, de imediato não responda, não faça nenhum comando que está solicitando ali. Entre diretamente em contato com o seu advogado. Entre diretamente em contato com aquela fonte que passou a informação para você. Porque a gente se protege
e faz com que essas pessoas que estão aptas a praticar golpes, elas também arquem com as consequências desses atos, pagando por esses golpes que se propõem a cometer. Olha só, a cultura das relações instantâneas, a partir das ferramentas digitais, né, da tecnologia, está fazendo com que nós percamos um pouco o senso de checar as coisas. Até mesmo uma questão dessa. Meu filho está me pedindo um dinheiro aqui e tal. É tão simples você dar um ok, desconfiar, não parar a conversa, mas fazer a ligação. Né? As pessoas ligam umas para as outras hoje, e a tecnologia também já foi, né? A gente ligar, não, a gente se comunica muito via WhatsApp, Telegram, mensagens de áudio, texto, e esquece um pouquinho de que é possível fazer uma ligação rápida, conversar com alguém por 1 minuto, 2 minutos, sei que é muito tempo hoje em dia, né? Dois Na minutos para as realidade, pessoas, é a ou fazer uma principal função do visita, celular, que perdeu essa exatamente, né? essência, né? Que são, é possível checar algumas informações, mas a gente está num ímpeto tão de resolver as coisas logo, né? E de instantaneidade, que isso pode ser também um calcanhar, ou muitas vezes é um calcanhar de Aquiles, né? Que a gente cai na armadilha, A gente já age no automático, exato, e né? estando tudo lá. Tudo aponta que isso é um golpe, tudo aponta que isso é Uhum. falso, mas ainda assim eu caio, ainda assim eu caio. E pessoas que olham assim e dizem, eu nunca vou cair em um golpe desse, infelizmente, Porque ninguém naquele está. específico você não vai cair, mas naquele outro que apareceu você cai, né? São sutis, Ninguém assim, está essa. livre dessas questões. Por mais que você tenha conhecimento técnico, por mais que você tenha conhecimento jurídico, por mais que você tenha conhecimento de mundo, por mais que você esteja no dia a dia lidando com essas questões, ou na academia, ou no profissional, ou no Uhum. social mesmo, que você acompanha os telejornais, sempre falando dessas notícias a respeito de golpes, a tecnologia está avançando, as pessoas com a índole também estão se aprimorando para fazer uso dessa tecnologia. Por mais que nós acompanhemos essas informações, a gente também pode ficar à mercê. Às vezes é um momento que a gente está com um pouco de distração ou com muitas atividades e a gente termina cometendo um lapso e sempre cai em um golpe. A nossa imunização a isso não é 100%, né? E nunca vai Justamente. ser. Perfeito, doutor Teófanes. A respeito da questão da verdade que o senhor falou, e que muitas vezes é uma verdade, mas que tem uns detalhes de coisas que não são tão verdades, que fazem com que as pessoas realmente analisem aquela matéria, aquela reportagem, aquele fato, e que não esteja tão óbvio. Eu me recordei de um anúncio de apartamento para alugar por temporada. O apartamento existia, o anúncio existia e o aluguel realmente existia. Só que as pessoas que estavam alugando já tinham alugado de forma efetiva, de acordo com contrato, de todos os rigores da lei e tudo mais. Só que ao invés de realmente fazer uso para aquele período tempo, aquele tempo, aquela temporada, eles utilizavam aquele apartamento que estava totalmente legalizado para construir outras, outras informações, outras postagens para atrair as pessoas para fazer uma sublocação, quando não era permitido. E essas sublocações aconteciam durante uma semana só, até o golpe ser descoberto. Só que durante essa uma semana, eles já tinham lesado de 15 a 20 pessoas. E o aluguel de apartamento por temporada, dependendo do local, não é uma coisa muito acessível para todo mundo, não é muito barato. E eu acho que foi questão de muitos valores que esses golpistas conseguiram durante esses 15 dias que passaram sob posse desse apartamento. Então, veja bem, o que é que eu estou querendo passar para você? Que estava tudo legalizado, Uhum. estava tudo locado, existia tudo. Só que a finalidade não era a finalidade proposta. Eles realmente se articularam, de acordo com os ditames da lei, para aplicar um golpe de forma, entre aspas, legalizada. Com certeza. Aí o que você retrata para a gente é que o problema não é da tecnologia, o problema não é da educação em si, o problema não é do direito, o problema é do ser humano. A má-fé É, das pessoas, as pessoas que se preparam para agir com má-fé, para lucrar em cima da boa-fé de sim, outras com pessoas. certeza.
Doutor Teófanes, nosso bate-papo está muito dinâmico, está muito informativo, mas infelizmente nós já estamos chegando aos nossos minutinhos finais e eu espero que realmente as pessoas tenham compreendido que o verdadeiro caminho para que a gente possa exercer qualquer atividade na nossa vida, sobretudo a atividade jurídica, é a aquisição do conhecimento e através dos bancos da academia é que nós podemos adquirir esse conhecimento para que a gente possa ser um cidadão mais consciente dos nossos direitos e deveres, para que nós possamos fazer com que a humanidade ela realmente seja posta para todas as pessoas com dignidade e os direitos postos eles realmente façam efeito sobre todas as pessoas, para a sociedade como um todo, toda a coletividade e que nós possamos ser pessoas melhores a cada dia. A gente sai, a gente entra na universidade de uma forma e a gente nunca sai da mesma forma que entrou. Então, que a gente saia cada vez mais humano, que a gente continue pesquisando, que a gente continue ensinando, educando, propagando conhecimento, propagando saber da forma mais humana possível, aliando o saber à tecnologia, para que as pessoas estejam cada vez mais voltadas para o mundo tecnológico e para o mundo humano, como se diga assim, de passagem, para que as pessoas tenham a noção de discernimento, tenham um senso crítico e, sobretudo, o senso de humanidade. Sim, com certeza concordo. Senso de humanidade em primeiro lugar. Até porque, como o eixo central dessa nossa discussão de hoje foi a questão da tecnologia, e a gente lembra de técnica, a técnica cada vez mais vai ser substituída pelos instrumentos, por essas ferramentas digitais, mas a humanidade não, ela não vai ser substituída. Então, peticionar, por exemplo, eu posso fazer manualmente e posso ter o auxílio de uma ferramenta, mas o conteúdo da petição, né, o toque, o plus de humanidade que eu vou colocar naquela petição, aí isso é comigo. Então, se eu não trabalho isso, se eu não identifico isso, se eu não desenvolvi isso, né, aprimorei isso, seja na faculdade, seja fora, vai ser um problema. Isso. É, falar para a população e deixar a população ciente de que a máquina é uma aliada, não é uma substituição humana. Ela não vai substituir o homem, não vai substituir as relações sociais, não vai substituir o nosso diálogo, o nosso poder de persuasão, de criticidade, de pensamento. A máquina não vai conseguir fazer isso. Então, nós, pessoas, enquanto seres humanos, enquanto essência, temos que preservar isso. É isso. Doutor Teófilo, suas colocações finais, já que nós estamos caminhando para o finalzinho do nosso tempo. Eu quero agradecer novamente o espaço aqui concedido, né, o convite, doutora Yolanda. Uma satisfação estar aqui conversando um pouquinho com o seu público, né, principalmente aqui a comunidade local nossa, de Palmeira dos Índios, mas acredito eu que esse podcast alcança e tem a possibilidade de alcançar o Brasil inteiro, que está o mundo, né? E fazer o convite para quem se interessar por cursar direito e cursar o direito numa perspectiva um pouco mais ampliada do que simplesmente o senso comum, né, de que a faculdade de Direito é a faculdade de advocacia, não necessariamente, né? Formamos advogados, mas não só, né? Então que possa se juntar a nós, seja aqui em Palmeira dos Índios, seja em outros municípios aqui do estado de Alagoas que tenham cursos de direito. Sintam-se todos convidados, inclusive, a conhecer as faculdades antes de ingressar, né? Nós abrimos espaço para que você conheça tanto o corpo docente quanto a estrutura da faculdade, o projeto pedagógico, enfim, isso é importante. Nem sempre as pessoas vão, né? Mas é importante para que você possa ter um discernimento maior. É aquele curso mesmo que eu quero fazer? Ou é melhor, por perspectiva de vida, por identificação, que eu invista meu tempo e recursos, obviamente, em outro curso, em outro tipo de desenvolvimento de educação, tá? Mas eu agradeço, obrigado pelo convite. Espero voltar para a gente falar sobre outros temas. Certamente, Aqui, doutor tá? Teófilo, será sempre um prazer Tá, recebê-lo. obrigado. Então, assim nós encerramos mais um JurosCast, o podcast do direito, aquele que te informa direito, diretamente dos estúdios da Tribuna Web e da TV Rádio Mix. Então, convido você a passar essa informação para outra pessoa. Vai lá no nosso canal, linka e marca presença conosco aqui no nosso próximo episódio. Obrigada e até o próximo.